Oi, Nath, tudo Oi, bom? amada, tudo bem, Como é que linda? você tá? Tudo ótimo, e você? Como tá São Paulo? Ah, tá tudo bem. Você tá em Brasília? Estou em Brasília, obrigada pelo convite, um prazer a gente se ver, nem que Imagina. seja virtual, né? Virtual, né? Bom demais. O prazer é meu para a gente estar aqui para falar de um assunto super importante, né? Olha a Eli aí nos prestigiando. Ei, Eli, saudade. Beijo. E temos já várias perguntas. Deve ter um pouco mais. Eu não consegui entrar agora, né? Eu tô atrasada, então já pedi desculpas. Peço desculpa a você. Eu tô na clínica, eu tô atendendo, então atrasei um pouquinho, mas estamos aqui, né, para a gente falar sobre urticária, tanto como que a gente, né, eu, os dermatologistas, a gente verifica, assim como você, que é alergista, imunologista, e que eu gosto muito desse trabalho cruzado, multidisciplinar, que a gente acrescenta muito mais e o paciente ganha muito mais com isso, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho o que é urticária, né? Quais são os tipos, e depois a gente começa mesmo com várias perguntas que a gente tem aqui. Tá joia. Então, te agradeço a oportunidade. A minha formação é em alergia e imunologia, tenho 20 anos de experiência nisso, um doutorado na USP e muito amor pelos meus pacientes. Olha só, a urticária, vamos relembrar, são aquelas placas vermelhas na pele que coçam e que somem 24 horas depois. Ah, então o meu não some. Então pode ser que não seja urticária, seja outra coisa. Então, por que que o dermato é essencial para nós? Além de que às vezes a gente precisa fazer biópsia, né? E todo o raciocínio clínico, que às vezes esse paciente vai acabar indo para o pronto-socorro, dele ser bem direcionado, né? Porque ele vai ter vários testes que podem ajudá-lo ou não, dependendo aí do quadro clínico que ele tem. Então, a anamnese, a clínica sempre é soberana, né, Lu? É sempre. Gente, vocês que estão acompanhando, vão dando feedbacks aí com relação ao som, com relação à imagem. E eu já agradeço, porque eu já vi que já colocaram aqui vários coraçõezinhos, então continuem, isso é importante, porque o Instagram entende que tá boa a live, então eles divulgam para mais pessoas. Então pode convidar os amigos também através do aviãozinho, tá bom? Mas é isso, né? Então a gente tem que a gente chama em dermatologia de placa de urtica, né? A urtica já é a lesão que cientificamente a gente chama de lesão elementar, né? Ou seja, é o que a gente vê na pele, como a gente diagnostica, e o que a pessoa sente são isso, assim, ela vai sentindo vermelha, aquilo vai surgindo cada vez mais, vai alastrando, vai aumentando, mas esse tempo que a doutora Natasha falou é muito importante, que é as 24 horas, né? Que são as 24 horas aí de... Ai, que legal! Graça, adorei esse monte de emoji. Essas 24 horas para poder realmente... Isso é super importante para a gente pensar realmente no diagnóstico de urticária, né? Mas a gente tem diversos tipos. A gente tem urticária pelo calor, a gente tem urticária de pressão, a gente tem urticária pela água, a gente tem a colinérgica, a gente tem diversas urticárias. Então, você, na sua prática, você costuma orientar alguma coisa, porque eles perguntam muito. Uma pergunta que, na verdade, foram duas que fizeram era a urticária e os alimentos. O que pode ser falado, se glúten tem a ver, o que a gente pode orientar aí que pode minimizar e ajudar. Então, vamos começar do glúten? Então, vamos Vamos. lá. Então, olha só, urticária vai acontecer em 20% das pessoas do mundo, em qualquer faixa etária. Então, alguém vai sempre ver, né, alguém com Em algum urticária. momento da Em vida, né, algum vai momento da acontecer. vida. Exatamente. A alergia alimentar acontece em 4 a 7% das crianças. Então, Sabia 4 que a eu 7% das casei crianças... Hã? cheia de placa de urtica? Não.
Foi. Toda Tadinha. vermelha, assim, Oh. depois tive que fazer muito Photoshop, porque e aí eu ia ficando, né? Porque elas iam surgindo. E o calor, né? E coçando, é coisa lascando. Mas vamos voltar Não, lá. coceira eu nunca tive muito. Eu Não? tenho muito raramente, mas eu tenho urticária. Faz muitos anos que eu não tenho, inclusive desde o casamento. Mas assim, quando foi bem no dia, né? E eu ia ficando vermelha, aquilo esquentava e a gente sente esse calor. Quem tem urticária sabe, porque vai subindo aquele calor, você sabe que você já está vermelha e é isso que sente e isso incomoda, né? Então é importantíssimo isso que você está falando, que 20% das pessoas vão ter isso alguma vez na vida. Na sua vida, exatamente. Aí, voltando à alergia alimentar, 4 a 7% das crianças têm alergia alimentar e 1 a 2% dos adultos têm alergia alimentar. Então, quando chega no consultório, o paciente que fala, né, eu tô empolado há tantos dias, mas eu comi brócolis. Então, assim, a porcentagem entre a urticária ser alimentar, ela é tão pequena que ela é a última coisa que eu pergunto o que a pessoa comeu. Né, para mim, eu sei que o paciente quer me fazer o diário alimentar do que ele comeu nas últimas 24 horas. E é ótimo, que às vezes até dá certo, porque quando dá certo, ele já traz o diagnóstico para nós. Né? Agora, quando não tem a ver, aí você tem que fazer toda aquela anamnese, né, de 30 dias, 60 dias para trás. Vamos lá naquela do glúten? Eu vi aqui uma pergunta sobre doença celíaca e urticária. Então, olha só. Doença celíaca não é alergia alimentar. É uma doença autoimune, né, gente? Se eu estiver falando difícil, vocês dão um toque. Não é alergia a alimento, então doença celíaca não cursa com urticária, né? Esses pacientes vão ter outras queixas, geralmente é diarreia, não ganha peso se for criança, cólica, enfim, intolerâncias alimentares, é um outro quadro clínico. E aí o paciente vem com urticária, ai doutora, quero fazer exame para o glúten. Ok, eu faço, mas a história clínica não é compatível, porque doença celíaca não dá urticária. A doença celíaca ela é uma doença de exacerbação do sistema imune, mas é autoimune, não é para o lado da alergia. Então, a gente tem o excesso de imunidade, mas é autodestrutivo. Então, não tem a ver, então, antialérgico não vai resolver, não tem coceira, pode existir lesão dermatológica, mas não é de urticária. E aí você complementa a lesão dermatológica aí do celíaco. A gente pode ter, sim, e às vezes o diagnóstico é feito através dessas lesões dermatológicas, né? Beijo, boa noite. Por quê? Porque, como você mesmo falou, é exatamente uma doença autoimune. Eu costumo falar que doença autoimune é meio que uma piração do nosso organismo, né? Assim, aquela célula que é nossa, que é do bem, o nosso organismo reconhece como não sendo nossa. E aí ele começa a atacar a nossa própria célula. E aí ele pode fazer isso de diversas formas, isso vai dar uma doença ou outra. Pode dar, sei lá, uma doença na tireoide, que é a tiroidite de Hashimoto, por exemplo. Mas se a gente está falando de doença celíaca, que a gente tem a dermatite epertiforme, que é essa forma aí da pele e que ela pode se manifestar muito com manchas vermelhas. Eu sempre falo que o focinho de porco não é tomada, porque uma mancha vermelha, ela tem muitas formas de apresentação e que um detalhe, quando a gente toca, quando a gente olha, quando a gente coloca o dermatoscópio, que é este aparelhinho aqui para a gente poder ver melhor essa lesão, se ela tem vaso, se ela não tem, se a derme tá mais afetada ou não, isso vai fazer a diferença no diagnóstico. Mas existem algumas áreas de predileção que acomete no caso da dermatite epertiforme. Então, áreas de dobra, né? A região atrás do joelho, a coxa. Então, são assim, umas características, abdômen, aí a gente já começa o tipo de lesão, é vermelha, mas ela é menorzinha, não tem nada a ver com a lesão de urticária. Exato. É completamente diferente. É vermelha, pode coçar, mas é muito diferente pra gente, né? Pra gente ela é muito diferente. Então, é bem por aí, e aí a abordagem é completamente diferente. Completamente diferente. É diferente, o diagnóstico é diferente, é tudo diferente. Tudo diferente. Outra coisa que perguntaram, Lu, foi sobre o estresse emocional. Então, eu falo muito isso, né? O paciente vem, a primeira coisa que ele fala, doutora, será que é estresse?
primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu vou procurar uma causa orgânica. Vamos combinar que 70% das urticárias são autoimunes e eu não vou descobrir a causa. Mas nos 30 restantes eu vou descobrir. Então, primeiro eu vou atrás da causa orgânica para depois dizer que ela precisa de uma ajuda, né, psicológica, enfim. Porque, de qualquer forma, mesmo ela sendo orgânica, tem aquele fator, o trigger factor, que pode ser um desencadeante. Por exemplo, teve uma briga, um estresse no trabalho, brigou com o namorado, caiu, perdeu uma prova, pronto, aí puf. Né? Crianças com 2 casas, muito comum, então ela vai somatizar dessa forma, né? Ela vai buscar atenção. Então, lembrar disso, o estresse não é o fator causal, geralmente ele é o trigger factor e tem uma coisa de base aí, né? Que em 70% dos casos a gente não vai diagnosticar ainda, porque provavelmente é autoimune. Então, isso ainda está em estudo. Mas os 30% tem teste, tem biópsia, né? Para a gente ajudar. Olha só, uma outra pergunta foi da alimentação de uma forma geral, que a gente falou um pouquinho mais do trigo, né? E quando a gente tem angioedema, quando ir ao pronto-socorro? Olha só, existe o angioedema acompanhado da urticária, então que geralmente ele é alérgico, então tá no mesmo espectro da doença. A gente tem que ir em várias situações. A principal dela, quando pega do pescoço para cima, mucosa oral, língua, porque pode dar um inchaço na glote, dificuldade de respirar e colocar em risco a vida. Então, daqui para cima, sempre. Agora, se for numa mãozinha, né, numa extremidade, no pé, dá para esperar. Porque você vai ao pronto-socorro, você vai ser tratado da crise, certo? E daí você vai ser encaminhado ao especialista. Porque dependendo, se você... Não adianta você querer contar para o pronto-socorrista o que você fez, o que deixou de fazer. Não é a função dele. A função dele é tirar você do risco de morte. Ele vai deixar você respirar antialérgico, corticóide, o que quer que seja indicado, e vai te dar alta. O importante é o quê? Você correr atrás disso. Para isso, porque da próxima vez vai ser pior. Então, precisa realmente ser encaminhado e procurar o especialista, porque não é a função dele. Agora, existe um angioedema que é só... né, o inchaço, quando incha a orelha, a boca e tudo, que deforma, sem a urticária. Aí é mais grave ainda. Por quê? Porque existem outras doenças, como, por exemplo, o angioedema hereditário ou o angioedema idiopático, que também colocam em risco a vida e que não respondem aos tratamentos para alergia. Tá? Então, essa é a colinha para o médico do pronto-socorro. Ah, não responde, deve ser angioedema hereditário. Direto para o especialista. Isso é fundamental. E essa questão, eu gosto de falar muito que a gente chama, né, de partes moles. Então, que se teve edema na pálpebra, no nariz, no lábio, na orelha e órgãos genitais... Genital, também, isso a gente configura, né, o angioedema e precisa, sim, de tratamento imediato. Porque não dá para a gente correr o risco, ficar esperando, será que eu vou ter falta de ar ou não? Então, exato. Procurar o pronto-socorro. Mas olha só, gente, como é super importante tudo isso que a doutora Natasha está falando e como eu gosto de frisar bem a importância de você ter um médico que você vai chamar de seu, né? Então, assim, é uma doença complexa, urticária. Não, olha quantas coisas que a gente está falando aqui. Tchau. E aí, são muitos detalhes que... Olha quantas perguntas tem que se fazer, tem muitos exames para serem feitos, né? Para que realmente a gente consiga esclarecer e aí sim planejar o melhor tratamento para aquele caso, né? E dos exames, assim, Nath, assim, que você, dos testes, das vacinas, o que você pode falar, assim, que você acha que realmente são importantes, que vale a pena? Olha só, então tudo depende da anamnese. Então, por exemplo... Se o paciente é uma criança e a urticária é aguda, ou seja, tem menos de 6 semanas, tá? Lembrar que aguda e crônica não tem a ver com gravidade, tem a ver apenas com o tempo, né? Se for até 6 semanas, nós chamamos de urticária aguda. Se a pessoa empola por mais de 6 semanas, a urticária é crônica e aí a investigação é feita de uma outra forma. Mas, por exemplo, digamos que o paciente seja uma criança, foi numa festinha de aniversário e voltou toda empolada.
Aí nós temos inúmeras coisas. Por exemplo, será que ela pegou uma virose? Aí vou pedir um hemograma com outros exames associados. Exame de urina também, que é bem comum, infecção bacteriana, cursar com urticária. Ah, doutora, ele comeu salsicha, né? Que é de porco, e ele nunca come porco. Comeu também o chocolate. Comeu chocolate, tem os corantes, tomou a gelatina, aquele din-din azul de tutti-frutti, né? Que é uma coisa, tem que ter, né? Então, assim, aí, por exemplo, tem exame fidedigno para corante? Não tem. Tem exame, fidedigno não. Então, a clínica é soberana. Então, vai que ele tomou lá o de tangerina e a mãe fala, não, doutora, mas ele empola com fandangos. Aí, ok. Né? Eu não preciso de exame, eu sei que ele tem alergia ao corante amarelo, facinho. Aí a mãe já deu o diagnóstico, aí adoro, que aí já tá, não precisa nem de exame, né? A gente só precisa dar essa conclusão para a mãe e ela evitar. Agora, pode ser, ele comeu um brigadeiro diferente, comeu um brigadeiro gourmet e nisso tinha um pedaço de nozes. Aí é um antígeno oculto. Aí a mãe não adivinha. Quem tem que pensar somos nós. Comeu um quindim, mas tinha um ovo, não sei o quê. Então, é tão complexo isso. É uma consulta que demora muito mais de meia hora e a gente tem que estar com a mãe, né? Gente, tem que estar com a criança, com a pessoa que cuida da criança. Vamos combinar que a criança tem urticária crônica e quem leva é o pai, que não fica com a criança, ele na hora eu mando ligar para a mãe, porque é ela que vai saber, ou a cuidadora ou a babá, não é verdade? Nada contra, a não ser que o pai seja aquele que está lá e ficou lá e viu que a criança comeu e levou no banheiro e mudou a cor do xixi. Então tem tanta coisa. Então assim, nem sempre a primeira causa de urticária não é alergia, na verdade ela é infecção. E aí entra a virose, entra o coronavírus, né? Que agora saiu aí um artigo mostrando as lesões elementares de pele, muitos urticária, rastro cutâneo, que são aquela vermelhidão, que coça, né? Então, a infecção bacteriana, viral, parasitária, verme, também pode cursar com urticária. Então, assim, eu falo assim que não é a mãe que, doutora, eu não sei. Não, eu tiro esse peso da mãe. O peso é para mim. Você só tem que me contar a história bem direitinho para eu te ajudar. E aí o exame vai basear nisso. Então, se eu achar que é alimento, existe o prick test para alimentos, que ele tem uma fidedignidade maior do que pedir o exame de sangue. Se eu achar que ele empolou porque tinha um balão e ele tem alergia do látex, por exemplo, aí eu tenho que pedir exame de sangue, porque o prick test para o látex, o risco de choque anafilático em consultório é grande, né? A não ser que esteja no hospital universitário, eu não faço em consultório. Então, assim, depende da linha do raciocínio. Mas lá em casa o irmãozinho está doente. Então eu vou prezar mais num hemograma, por exemplo, que aí eu não preciso pedir um monte de exame, né? Hoje, a gente tem que evitar, por isso que existe especialista, né, Lu? Eu, pelo menos, não atiro para tudo quanto é lado. Se você atira para tudo quanto é lado, é porque você não sabe o que está procurando. Pelo menos é isso que a gente aprende na residência. Então, hoje a gente tem que o quê? Afunilar, raciocinar, pedir aquilo que é necessário e ir num step cada hora, né, subindo um degrau. Até porque tem toda uma questão de política pública, de acesso a exame, tudo. Por exemplo, o exame a angedema hereditária é super difícil, pouquíssimos laboratórios fazem. Eu vou ficar pedindo exame para angedema hereditário para todo mundo que incha, sendo que a principal causa não é o angedema hereditário, é o angedema alérgico, né? Então, depende aí da história clínica. Perfeito. Olha só, temos algumas perguntas aqui. Vamos responder? Patologista e disse que eu tenho urticária colinérgica. Me passou desloratadina, 5 miligramas, 1 por dia, porém não está resolvendo muito. Sempre que o corpo esquenta, Amada, então voltamos. Peguei. O som aqui falhou para mim. Tá, vai devagar. Então, ó. Tá, teve a urticária colinérgica. Gista tem urticária colinérgica. Estou usando desloratadina 5 miligramas por dia, não está resolvendo muito. Sempre que o corpo esquenta, me dá uma coceira danada. Olha só, será que ele te explicou? Peguei. Será que o médico te explicou o que é urticária colinérgica?
né? Vamos relembrar, a urticária colinérgica é o nome que se dá à urticária quando a pessoa empola, quando há uma diferença de temperatura de 1 grau. Então, por exemplo, você está lá malhando, começou a correr lá na velocidade 8, começou a coçar. Então, quer dizer que aquela frequência cardíaca elevou a temperatura do seu organismo em 1 grau e liberou substâncias de alergia que fazem coçar. Então, primeiro você tem que entender a sua doença. Então, é o que eu faço. Eu dou ferramenta para o paciente para ele entender a sua doença. Então, a partir disso, ele vai evitar coisas que mudam a temperatura. Então, ele vai ser orientado a não tomar o banho excessivamente quente, não tomar o banho excessivamente frio, não estar tomando sol e dar um tibum na piscina gelada, vai empolar. E o contrário também. Tá calor ou tá friozinho, vou entrar numa hidromassagem, mas vai empolar também. Agora, em relação da medicação, aí vai da urticária de cada um. Então, a gente pode usar os antihistamínicos na dose clássica, podemos mudar a dose deles de acordo com protocolos internacionais e podemos associar várias classes de antialérgico para poder chegar nesse controle ideal para o paciente. Agora, se ele não entender que ele precisa evitar os extremos de temperatura, né, então essa ferramenta eu costumo dar. E aí a gente vai que isso também, né? adequando. Eu acho que o uso no horário adequado, porque não adianta ele usar uma vez por dia. Vamos supor que ele toma desloratadina à noite e ele vai ter essa mudança da temperatura de manhã do corpo, porque é o horário que ele malha. Então não vai resolver tanto, né? Ele tem que usar ela um pouco mais próximo ali daquele horário que realmente ele vai desencadear. Ou então ter um outro controle de temperatura, usar ar-condicionado, como você falou. Exato, malhar na frente do ar. Exato, ou tá esquentando, bebe água gelada para baixar. Baixa a frequência, eu mando baixar em 10% a frequência cardíaca, controlar pelo polar. Então tem várias formas da gente explicar isso. Você pode associar um outro antihistamínico à noite que dê sono, que o seu prazo de duração seja maior e toma um antialérgico, né, que não dá sono um pouquinho antes. Tem várias formas da gente lidar com isso. É isso mesmo. Acho que a explicação foi ótima, porque eu recebo muito isso, né? E que me perguntam, e aí é complicado porque a nossa resposta é exatamente essa. Será que você está tratando direito? Né? Será que foi tudo orientado? E o que mais está acontecendo com você, né? Isso tudo a gente tem que esclarecer, porque às vezes uma pergunta dessa só, a gente tem que saber mais coisas ainda, né? A Ana tá Posso puxar um gancho aqui da urticária ao frio? Claro. Que perguntaram. Claro. Olha só, existe uma urticária específica que chama urticária ao frio. Então, esses pacientes são aqueles que estão na praia, aí entra no mar gelado, aí empola tudo. Ai, tem alergia do iodo. Ai, eu tenho até um vídeo sobre alergia ao iodo, tá, gente? Depois vocês entram aí no YouTube. Eu tenho alergia ao iodo, ao sal do mar, né? Ok, pode ser alergia do protetor? Até pode, mas vamos combinar que, né, se ele entrou, empolou, vamos pensar na urticária ao frio. Aí eu pergunto, você chupa picolé? Chupo. Quando eu chupo, a boca incha toda e coça também? Também. Então aí você vai juntando as duas coisas. Isso tem um risco, Lu? Tem um risco altíssimo se ele for fazer uma cirurgia. Se ele for fazer uma cirurgia, o anestésico é colocado gelado na veia e vai dar um choque anafilactoide nesse paciente. Então, assim, e outra coisa, a urticária ao frio, ela pode ser uma manifestação de uma doença sistêmica mais grave, tipo crioglobulinemia, hepatite C, né? Então, paraproteinemia são doenças, né, graves, câncer e tudo. Então, isso tudo é o especialista que vai ver, tá, gente? Não é vocês que vão ficar procurando no Dr. Google, não, para ficar estressado, não. Mas para saber que cada doença, né, tem a sua... o seu risco, e para tudo isso tem um especialista para te ajudar, né? É exatamente isso, é super importante, né? Nós médicos, a gente está aí, né? Estudando muito, se especializando sempre, nos atualizando para poder ajudar, porque uma vez eu ouvi isso, assim, a gente não dá para a gente sofrer sozinho. É uma escolha, né? Você até pode sofrer sozinho se você quiser, mas você quer procurar um conselho, você pergunta para um amigo. Agora, você quer uma opinião, você vai perguntar para um especialista, né? Então, quando você está... eu posso querer consertar o meu computador, mas eu não sou boa nisso. Então, eu tenho que pegar um especialista para isso.
vou consertar o meu carro, eu tenho que pegar uma opinião de quem realmente é especialista no assunto. Eu vou pintar a parede da minha casa, enfim. A gente vai fazendo cada coisa, porque vai dar mais trabalho se a gente não fizer com especialista, a gente vai correr mais risco e a gente está falando o quê? Da nossa saúde, né? De saúde, que é mais risco ainda. E a Ana aqui está perguntando, e a gente já falou isso, mas a gente repete, né? Que ela está perguntando, a doença celíaca pode trazer urticária? A gente já falou que são coisas diferentes, assim, doença celíaca é uma doença que não tem nada a ver com urticária. Agora, nada impede que durante, sei lá, você tenha a doença celíaca e você possa desencadear uma urticária alimentar, uma urticária, ou foi picado por uma abelha, né? Enfim. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E outra dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, que são diagnósticos diferentes, por exemplo, a gente tem a dermatite de contato alérgica e a dermatite de contato mesmo. E como você definiu super bem a questão das 24 horas, né? Porque tem a dermatite de contato alérgica, por exemplo, você entra em contato com a substância, 18 a 24 horas depois que você entrou em contato, às vezes até 48, é que você pode manifestar alguma coisa na sua pele, né? Aí, isso pode durar mais tempo, ela não vai durar só 24 horas essa manifestação, né? Isso é bem diferente, daí, e a apresentação na pele também é diferente. E aí, os testes que a gente faz também são outros, diferentes, né? Diferentes. E que você, como alergista, você aborda muito isso, né? E você tem toda essa bateria de testes na sua clínica que você faz, que a gente normalmente, assim, a gente encaminha para vocês, né? E a gente tem essa troca, porque tem muitos testes que a leitura é difícil e com resultado falso positivo, falso negativo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Então, você está falando sobre a dermatite de contato, né? No começo ela pode manifestar semelhante a uma urticária, uma placa vermelha que coça, e aí aquilo vai ficando áspero, aí vai descamando e as lesões vão mudando, não é? E existem os testes de contato para quase tudo. A última bateria que eu adquiri agora foi para uma bateria para produtos de dentista. Então, para pacientes que têm lesão na boca, na mucosa oral, como aftas, machucados, próteses que estão dando problema, alergia na gengiva, eu estou com uma bateria agora com mais de 30 substâncias que se encontram nos produtos odontológicos. Então, a gente tem baterias para esmalte, bateria capilar para todas as substâncias que estão em shampoos, as substâncias alergênicas. Eu tenho para calçados, quando o paciente tem alergia só no pé. Então, a gente tem a bateria padrão, tem de perfume, tem uma série de coisas, né? Até para anti-inflamatórios. Então, assim, aí é uma outra linha de raciocínio. Mas o que eu queria falar aqui rapidinho é da urticária de contato à saliva de animais, tá? Então, a saliva do gato, a saliva do cachorro, né? Às vezes a criança entra em contato, tem aquela urticária e toma banho e melhora, né? Então, aquilo ali é uma urticária de contato. Qual que é o tratamento? Banho no bichinho de estimação. Eu achei ótimo, a gente pode até combinar depois uma outra live com essa questão das baterias todas, né? Do que a gente pode estar fazendo, porque é uma outra abordagem bem interessante. Tá, olha, joia. Tem uma pergunta aqui que eu tô achando, ó. Boa noite, as minhas manchas estão aparecendo como pincada de inseto. Às vezes como pequenas bolhas, às vezes não. Só na região dos braços, mãos, antebraços e do joelho para baixo. Não entendi, assim, aí o que você quer saber, Carlos, sobre isso? Você está com várias lesões, aí eu não entendi a pergunta. E isso aqui, assim, provavelmente também não é urticária, tá? Porque urticária ela não aparece como uma picada de inseto, não são bolhas. Bolha tem aguinha, né? É que às vezes o paciente não sabe, né, expressar. A bolha tem aguinha, então urticária não tem aguinha, né? Deixa eu ver se temos mais. Estão perguntando qual o tratamento mais utilizado para urticária crônica. Então, a urticária crônica, né? Depois que você procura as causas e se ele tem causa e você exclui a causa,
ok, já vai resolver isso, já deu a cura, né? Já deu o tratamento. Agora, se você não encontrou a causa, a gente vai só tratar a urticária. Eu falo assim para o paciente que ele quer a causa, eu quero o tratamento, independente da causa, né? Então, o primeiro protocolo, né, o do Guidelines aí para urticária crônica internacional, ele usa primeiro os antihistamínicos, que são aqueles antialérgicos que não vão dar sono, né? A gente tem uma dose inicial a ser utilizada, essa dose pode ser duplicada e até quadruplicada em até 8 semanas. Se isso não resolver, você já pode ir para um segundo patamar de tratamento, que é com uma medicação que a gente chama, que é um biológico, que é a anti-GE, que só tem uma, então vou falar, que é o omalizumab, né? Que ele vai agir especificamente nas células da alergia. Só que isso não é uma vacina de alergia, tá? Ele é um remédio que bloqueia o receptor lá que vai dar a alergia. Só que isso aí, além de ser um medicamento de alto custo, tem que ser visto realmente pelo especialista, que são poucos os pacientes que vão precisar desse tipo de terapia. A maioria a gente consegue resolver com combinações estratégicas de várias classes de antialérgicos. Olha, a Carla está perguntando a diferença entre urticária e dermatite atópica. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Dermatite atópica. Pronto, estou ouvindo. Ai, tá. Vai, pronto. Voltou? Então, atópica com urticária, ela tem um componente genético porque tem uma alteração na barreira cutânea. Assim, a pele, ela é um tecido extenso que protege a gente contra o meio, né? Contra onde a gente vive. Então, essa aí a gente chama de barreira cutânea, que tem vários produtos ali, substâncias, e a dermatite atópica, ela tem uma alteração nessa barreira, e aí você começa a se coçar, você começa a ter, e aí isso é um pouco mais crônico, é completamente diferente da urticária. O que mais? Temos várias contas. Espera aí que eu me perdi aqui um pouco. A biópsia da urticária e deu urticária medicamentosa. Medicamentos e ainda assim voltou. Pode ter a ver com a minha doença celíaca? É difícil responder assim, né? Precisa ter mais. É que a biópsia da doença celíaca, a ideal não é, né, o anatomopatológico, é a imunofluorescência. E aí. Não, e não é da pele, né? É do intestino. São coisas diferentes. E aí vai. A biópsia da pele que dá alteração é na dermatite forme e sim, com imunofluorescência é diferente. Ela está falando, eu não sei como que lesão que foi essa, porque medicamentosa também não é urticária medicamentosa. Aí a gente vai entrar específica que é diagnóstico, e aí vai ser difícil te falar só com isso que você está falando aqui, Ana. É, porque isso vai ser uma sugestão da biópsia, né, Lu? O patologista vai sugiro, tal, correlacione com a clínica, né? Então, e outra coisa, às vezes o paciente esquece que anticoncepcional é remédio, DIU é remédio, aquele remedinho para soltar o intestino amarelinho é remédio, né? E o cálcio é remédio, um que é super comum agora, ômega 3. O paciente toma ômega 3, tem urticária. E aí ele me conta que tem alergia de camarão. Gente, o ômega 3 ele é contaminado com crustáceos. Então, se você tem alergia de camarão, não pode tomar ômega 3 de origem, né, de peixe. Tem que tomar ômega 3 de linhaça, de, né, vegano, enfim. Não é? É isso né, mesmo. Doutora nutróloga aí, que sabe tudo de alimentos. É isso mesmo. Qual o melhor momento para encaminhar o paciente com urticária para tratamento com vacina? Aí precisa ver a causa, não é? Porque se for alimento, não adianta fazer vacina. A falar nisso,
né? Vamos comentar aqui que não existe vacina para alergia alimentar, tá? Validado pela Academia Americana de Alergia e Imunologia, tá? Existe uma dessensibilização para o leite de vaca, que é feita em alguns centros específicos, na USP, na Unicamp, enfim, que pacientes com alergia ao leite de vaca, né, com anafilaxia, com risco de morte, a gente dessensibiliza de meia em meia hora, dá uma gotinha, isso em ambiente hospitalar, completamente controlado. Agora, não existe vacina para alergia alimentar regulamentada pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia do Brasil, nem pela Academia Americana. Tá. Quem falou foi a doutora Maiara, né, que é médica, que estava perguntando, nossa colega. A urticária pode ser desencadeada por estresse? Pode, existe até a entidade urticária por estresse. Tem algum alimento que aumenta a urticária? Olha, existem alguns alimentos que induzem a urticária que não tem a ver com o sistema imune, que a gente chama de não imunomediada. Então, por exemplo, alguns alimentos como morango, ele tem essa capacidade de dar urticária de graça, né? Então, ele estimula as células da alergia, liberam a histamina, que é a substância que coça, empola e tudo. Então, é uma urticária induzida por alimento, de graça, sem a pessoa ter alergia ao alimento. Então, morango é um deles, por exemplo. Existe uma outra coisa, por exemplo, a síndrome de restaurante chinês, né, Lu? Que é causada pelo glutamato monossódico que está lá no molho shoyu. Então a pessoa, toda vez que eu vou no restaurante chinês, volto empolada. Pode ser alergia do camarão? Pode. Do peixe? Pode. Do salmão? Pode. Mas pode ser também induzida pelo que está naqueles temperos prontos, que, né, que a gente dá tudo natural, né, Lu? A Márcia está perguntando se existe uma região específica onde a urticária pode aparecer. Na região do corpo? Eu imagino que seja. Existe uma região específica, né? Específica do corpo, não. E mesmo assim, não é específica e para mim, tanto faz. Se ela ocorre na mão, na barriga ou no pé, o raciocínio da urticária para mim é o mesmo. Tá? A lesão é só na barriga e para mim a lesão, o lugar da lesão não muda. Quando você falou de região, eu pensei na doença celíaca. Sabe qual é a região do mundo onde mais tem celíacos? É no Chile. Por isso que lá todos os restaurantes têm pão sem glúten e todos os hotéis. No Chile. Como é que é? Volta lá. Do Chile o quê? Por uma no questão Chile, da região, tem, né? a maior região que tem celíacos no mundo. Uhum. Então, lá, todo lugar é adaptado para celíaco. Todos os restaurantes têm pão sem glúten, macarrão sem glúten. Bem legal. O Carlos que falou, oi, desculpa, porque eu acho que é aquele que perguntou que ele toma a desloratadina. Aí ele falou que não explicou direito, as manchas e vergões vêm e vão rápido e ele não está tomando nada diferente. Então ele tem urticária física, dermografismo, né? Aquela que quando a gente arranha a pele, consegue escrever na pele. Então é puramente física, não é uma urticária crônica, é uma urticária induzida, né? Facinha de tratar com o especialista certo, né, Lu? Isso aí. Eu não sei nem de onde você é, Carlos, mas olha, a doutora Natasha atende no Rio e em Brasília, né, Nath? E quem sabe daqui a pouco está aqui em São Paulo. Não, então estamos também atendendo online, né, Lu? Você também, né? Online, telemedicina. A Ana falou, então é isso, estresse. Estresse é bem complexo, né? É algo que... E em dermatologia a gente tem várias doenças que impactam, né? Assim como na alergia, né? Porque esse desencadear dessas células que vão provocar essa ação que a gente está falando, que a gente não gosta, que é essa sensação de ficar vermelha, de ficar quente, de ficar coçando. Olha tá que falando legal, que tratou com meu pai, doutor Ferraroni.
Olha! Estamos na segunda geração, aí valeu. E aí o estresse realmente pode estar desencadeando várias coisas, né? Olha, a Andrea está perguntando, doutora, eu e meu irmão, desde criança, quando ficamos expostos ao sol, o calor, ficamos todo empolado, coçando. Quando passa o calor, passa tudo. Fica até inchado. Estou com 30 anos. Será que um dia passa? Olha só, você sabe que a literatura fala que a urticária, ela é cíclica, né? Às vezes a pessoa tem por 5, 10 anos, some, aí fica 20 anos sem, depois volta. Às vezes ela começa com uma doença de tireoide, aí a doença de tireoide, ela abre o quadro, aí depois a Aflora, né? urticária vai embora e fica só a doença de tireoide. Então, realmente, como você falou no início, né, que o organismo fica meio doidinho, né? Uhum. Eu falo para os pacientes o quê? Que ele fica tão... eu não falo doidinho, não. Eu falo que o sistema imune da gente fica tão atrapalhado que ele faz alergia em todas as regiões da pele e dos órgãos. Então, às vezes a pessoa tem rinite, às vezes a pessoa tem asma, às vezes ela tem dermatite, às vezes ela se coça, e isso vai mudando, né? Que chama marcha atópica. E a urticária, às vezes, vem nesse complexo aí de situações também. Ela está complementando, ela está falando que fica inchado, Vermelho, coça, é isso aí. As lesões coalescem, juntam uma com a outra, aí vira urticária gigante. É. Você tem que tratar logo, a urticária tem tratamento, qualidade de vida. É. E tem coisas que são tão simples, né? Assim, quando a gente diagnostica bem, acompanha, algumas dicas, e aí consegue se adaptar. Fazer o controle, a gente dá ferramenta, né, para o paciente, para ele também entrar na vigilância e também não exagerar, fazer coisa que não deve, né? Ah, e a Ana, então, é paciente sua e do seu pai. Olha, já tratei com os Tô dois. vendo com os dois. Que legal. Ah, gente, falar em coisa que não deve, me lembrei aqui de uma coisa, ó, não é que não deve, tá? Bebida alcoólica. Então, vamos lá. Se você tá com urticária, você tá empolado, você bebe uma bebida alcoólica, qual que é a função, a fisiologia do álcool? Ele vai vasodilatar, ele abre o vaso, vai mais sangue e coça mais. Então, não é que o álcool dá alergia, não é isso. Existe alergia do álcool, mas vamos aqui. Então, se você já tá empolado e beber, vai empolar mais. Tá? Agora, se você não tá, e aí bebe, e aí empola, aí a gente tem várias questões. Aí tem a alergia, a reação a sulfito, que está no vinho. Tem a alergia da uva. Tem uma reação ao glúten também. E aí tem a cerveja sem glúten. Então tem uma série de... Tem a urticária ao frio, que aí tá gelado, mas se tomar quente não tem nada. Então tem, né, tanta... Aí tomou num copo lá, aí tomou na lata, aí fez alergia lá da lata, né? Fez a urticária ao frio porque segurou a lata. Então é um universo de coisas. A gente tem que ser detetive, né, Lu? Tem que. E aí com lupa, né? Às vezes a gente tem que procurar com lupa mesmo, porque não é muito fácil. Mesmo e às vezes o paciente não conta, ó. Lupa, e o paciente não conta. E a gente tem que, ó, puxar essa historinha dele. Mas, ó, mesa dermatológica, temos espelho, temos lupa e temos dermatoscópio, olha. Só muito bem. Ele falando que a telemedicina dá acesso a excelentes especialistas, é uma ferramenta que vem nos aproximando, ajudando muitas coisas, sim, ainda bem. A Andrea comentou que ela já foi a vários dermatos lá na Paraíba e só passaram para evitar o calor, mas que lá no Nordeste é impossível, dela põe kkkk. Ah, vamos falar, vai para a Suíça, né? Ou vem tratar com a gente, né, Lu? Aí o Carlos falou que ele nunca teve isso antes, faz um mês mais ou menos, acho que é o excesso de lives que deve ser alergia. Ó, aqui tá falando, ó, não dá para mentir para médico. Que tá aqui prestigiando, né? Então obrigada. Tá ótimo, obrigada. Ó, tem um aqui falando, ó, gente, não dá para mentir para médico, é igual mentindo para terapia. É que o paciente não mente, ele omite. E a gente tem que catar dele aquela historinha que ele esqueceu de contar.
Porque tem coisa assim, por que a gente já descobre, né? Porque como a gente estuda, sabe como que acontece esse desencadear, então tem coisas que não faz sentido, né? Que não pode ser daquela forma que a pessoa está pensando, acha que vou enrolar, né? Vou omitir, não vai perceber. Não, não é assim, porque realmente fica faltando uma conexão, uma aliada, conectividade. né? Exatamente. Aí a gente mata a charada, né? É. Olha que legal essa pergunta aí que você já falou e vamos falar, porque é o principal, né, para desencadear a urticária. Ela está falando se infecções podem desencadear urticárias. Podem, e são a principal causa de urticária, tanto infecção viral, né, como viroses, coronavírus, enfim, picornavírus, vários vírus. As bacterianas, aí nas crianças eu vou destacar as infecções urinárias, né, que a criança nem queixa às vezes, e as infecções de vias aéreas superiores também, e as infecções parasitárias, né, de verme, tá? Por isso que a gente pede exame de fezes na investigação para alguns pacientes. Olha só que legal o depoimento da Simone, que ela está quase 3 anos tratando, foi diagnosticada como rosácea, daí ela fez exames, deu alergia ao pigmento vermelho, a perfume, entre outros, e agora ela está tratando como urticária e está melhorando. E ela também tem hipotiroidismo associado. Bom, aí realmente tudo tem que ser olhado, né? Como a gente está que às vezes falando, a urticária dela é causada pelo hipotireoidismo, e aí fora disso ela tem uma dermatite de contato que levou ela a tratar uma rosácea de uma forma inadequada com produto errado. E aí sensibilizou essa pele, deixou que essa já pele era mais fina, exato, com mais vasos. Então, tudo isso realmente, assim, tudo isso. Por isso que eu falo muito. Então, não é por nenhuma maldade nossa, né, Natasha? A gente quer demais ajudar o nosso paciente, que a gente ama, e muitas vezes não é assim. Fala aí uma pomada, fala como que eu faço, porque não é assim. Olha só, a Simone mesmo está falando que tudo que ela teve até chegar. Então, porque não dá para olhar só um detalhe, tem que olhar tudo, ver o né? paciente como um todo. Como um todo. E nós somos seres únicos, então não dá para colocar todo mundo na mesma tigela, mesmo, misturar e falar colocar. isso. Não é assim. É isso aí. Ai, que delícia de live. Olha como nos falamos, quantas perguntas. O Instagram, ele não tem me falado muito. Eu estou tentando abrir para ver que horas são. Ele não tem me falado 7h59. 7h59. 8. Vai Mas como a acabar gente já. começou... não, mas acho que como a gente começou... Falta E ele uns não 5, fica 10 minutinhos, uma hora... né? Uhum. Ele não fica uma hora exata, senão daqui a pouco cai. Vamos começar a nos despedir, né? E vamos marcar essa live sobre os testes, que eu acho os testes de alérgicos, que eu acho que os testes de contato, tá bom. Né, que pode ajudar bastante. E, gente, obrigada, viu, pelas perguntas, obrigada, pela participação. Lu. Foi ótimo. Natasha, adorei, viu? Muito bom te ver. Obrigada, muito bom igualmente. junta e longe ao mesmo tempo. Foi show, gente. Obrigada aí pela parceria. Beijo, amores. Tchau, tchau. Olha, a live vai ficar gravada no feed do Instagram, tá bom? Eu vou colocar lá. Beijo. Beijo, boa noite.